Opa, tá gravando. Ai, eu não percebi. Boker Tov, Shalom a todos, bom dia. 1 de Reshvan, dia 1 de Reshvan, de 5.784, dia 16 de outubro de 2023. Aqui estamos nós novamente para continuarmos nosso estudo do Talmud. Estão prontos? Vamos lá. Eu estava com saudade de estar aqui porque esse fim de semana as pessoas 24 horas ou 12 horas por dia nas notícias, né? Sobre os conflitos, sobre a guerra. E a gente sabe que judeu é feliz, Bnei Noach também é feliz, alegre e forte. Nós vamos continuar os nossos estudos do Talmud. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Esse é o primeiro gole d'água agora. Agora eu não faço mais bênção porque eu vou ficar tomando. Como a gente tinha conversado, né? Vou ficar tomando água. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que existem muitas comunidades Bnei Noach. Então você pode procurar, existem comunidades presenciais e virtuais também, sabe? Não fique só se você não é um judeu, se você é mais que um simpatizante e gostaria de participar de uma comunidade Bnei Noach. É muito legal, porque você vai trocar ideia com pessoas que querem o mesmo que você. Isso é muito bom. Ontem nós tivemos um encontro, o que eu participei dessa comunidade foi o segundo encontro virtual de uma comunidade, um projeto de comunidade Bnei Noach, do contraste com o auxílio do Rabino Roni Gurvix. Eu estou participando, começando agora nessa comunidade, já tenho conhecimento da comunidade do Rav Yaakov, a qual eu sigo, e tem o Sidur que a gente faz as bênçãos. Então, quem tiver muito perdido, sozinho, não quiser conversão ao judaísmo, não tiver tanto uma sinagoga como uma comunidade judaica, esse é uma das regras para você ter uma conversão, é que tenha uma comunidade judaica próxima da sua cidade, na sua cidade, porque uma das mitzvah é você participar, não tem por que ser um judeu se você não participa. Então, se você não tem tudo isso, mas quer seguir as leis de Noach, quer seguir a Torá, você pode ser um Bnei Noach, tá? Como eu. No meu caso, Bat Noach, tá? Porque é mulher. Vamos lá, então, nós vamos falar agora dos Amoraim, tá? Os Amoraim na Babilônia. Esse é o capítulo 7 do livro Talmud Essencial Adin Steinsaltz, Even Israel. Vamos lá. Então, assim, eu tinha colocado, que ficou bem feio, mas eu coloquei esse quadro aqui no último vídeo. Eu coloquei os dois quadros, tá? É um apanhado, assim, um resuminho do período Zugot e Tanaim, e também foi do período dos Amoraim. Não era para ter ido esse, porque esse vai começar, a gente começou depois, mas foi, tá? Então, nós vamos lá no nosso capítulo. Então, o capítulo 7. O capítulo 6, nós falamos da compilação da Mishnah. Agora, nós vamos então falar dos Amoraim na Babilônia. Hoje nós vamos falar dos Amoraim na Babilônia e no próximo vídeo nós vamos falar na terra de Israel. Tá? Como nós estávamos fazendo, primeiro Babilônia ou Israel ou vice-versa. Vamos começar a ler então, é bem teórica essa parte, não tem pitaco aqui. Então vamos prestar atenção na história. A codificação da Mishnah e a morte do Rabi Yehudá. O Rabi Yehudá, vocês lembram? Yehudá Hanassi, o grande compilador da Mishnah, tá? Ele que terminou com esse trabalho daquela época do quadro que a gente viu, tá? Quando tiver dúvida é só voltar ali pro quadro e ler. 170 a 200 da Era Comum, Yehudá Hanassi, a redação final da Mishnah, lá por 200 da Era Comum, tá? Eu dei uma parada que dei uma mexida de novo pra gente ajeitar essa câmera aqui. Que é um pepino que não sei o que fazer.
Vamos novamente. A codificação da Mishnah e a morte do Rabi Yehudá Hanassi marcaram o início de uma nova era, o período dos Amoraim. Alguns vão chamar como verbo amar, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque aqui é interpretar, tá? Esse termo, Amoraim, vem do verbo interpretar. Então, intérpretes da Mishnah. Membros da geração que preencheu o espaço entre os Tanaim e os Amoraim, tá? Lembram? Ainda viviam nos últimos anos da existência do Rabi Yehudá e por cerca de uma geração depois de sua morte. Esses sábios jovens, colegas e discípulos do Rabi Yehudá achavam que tinham a obrigação não apenas de empenhar-se no estudo e interpretação da Mishnah, mas também de continuar a compilação e redação que ele fizera do material originário de gerações anteriores, dado que o Rabi Yehudá só compulsara uma pequena parte do amplo tesouro da sabedoria, ensinado nas várias academias. Lembra que eram anônimos primeiro, aí depois teve as duas grandes academias respeitadas, utilizados seus ensinamentos até hoje, presente na Mishnah, que é Shammai e Hillel. Isso vem bem antes, então ele foi pegando todos esses ensinamentos, tá? Se bem que se concordasse em geral que seu trabalho de codificação era o mais importante, considerava-se que valia a pena preservar o material não incluído, como auxiliar de estudo e para fins de comparação. Também já lemos antes sobre o Rabi Yehudá, que algumas coisas ele deixava de fora, não coisas que assim que fosse tirar o sentido, tanto da halahá como, né, dos costumes, mas algumas coisas ele deixou de fora para deixar conciso, organizado e codificada a Mishnah, mas continuou se utilizando o que estava fora. E nós vamos ver uma palavrinha mais adiante aqui que a gente já viu lá atrás quando estava falando mais da parte histórica antes de entrar na compilação. O Rabi Ria e o Rabi Oshaya, ou Oshaya, tá? Seus mais eminentes discípulos compilaram diversas coletâneas adicionais de lei oral, das quais sobreviveu como livro independente a obra conhecida como Tosefta, tá? Aqui diz literalmente acréscimo, mas se você buscar não é exatamente isso, mas é algo a mais, tá? Também essa é uma versão resumida da lei oral, mas baseia-se no método de uma academia diferente, a do Rabi Neemias, que era um dos discípulos de Akiva, Rabi Akiva, lembra? Os Midrashé Halachá, exegeses haláricas, lembra também, nunca esqueçam da exegese. A exegese vai trabalhar a gramática, o texto, o contexto, o que literalmente aquela palavra quis dizer, tá? Então, aqui é uma exegese da lei, tá? Que elucidavam e encareciam os laços entre as leis escrita e oral. Foram compilados e redigidos nesses anos, tá? As halahot isoladas e combinações de material tanaítico fora da Mishnah são conhecidos como barayot, ensinamentos exteriores. Eu deixei marcado na folha, na página aqui do livro, quando nós estávamos vendo no capítulo 2 ainda sobre sábios e discípulos, que a gente tinha visto aqui. Vou ler um pedacinho e vocês vão lembrar, quem está acompanhando, estudando de acordo com capítulo 1, 2, 3, na ordem. Na primeira etapa de seus estudos, aqui é sobre os discípulos. Os jovens aprendiam com um único sábio notável. Dele recebiam lições tanto de Gemara, as tradições orais da Mishnah, e Barayot, ensinamentos exteriores à Mishnah. Entende? Voltando. Isto é material extrínseco. A abundância desse material é ilustrada por uma interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, ele pode ser lido literalmente e com todas as outras formas de interpretação. Algumas pessoas querem entender que ele tenha sensualidade. Os doutos, os sábios, os cabalistas, não vem nada disso,
tá? Então nós temos que ter bastante cuidado ao ler o Cântico dos Cânticos e também Kohelet, tá? Vamos lá então. Olha só, uma interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos. 60 rainhas. Quem já leu o Cântico vai lembrar dessas palavras. São os 60 tratados da Mishnah. 80 concubinas, as Toseftot. Um sem número de virgens, as Halahot. Muito legal isso. O trabalho de preservação e codificação do vasto corpo da lei oral prosseguiu por várias gerações, mas sua importância desvaneceu-se quando o principal foco do estudo da Torá se voltou para outra parte. Os doutos que se empenharam na memorização do vasto número de Baraiot, aquelas que estavam de fora, ainda eram conhecidos como Tanaim, mas o termo adquiriu significado novo. Os Tanaim já não eram criadores da lei oral, mas indivíduos dotados de memória fenomenal, que nem sempre compreendiam o que estavam memorizando. Uma coisa que é importante, todo estudo judaico, principalmente no judaísmo ortodoxo, é muito estudo, nós já falamos sobre isso, muito estudo, e muitas técnicas mnemônicas para estruturar bem a maneira de memorizar. Mas é importante que quando você memorize textos, quando você memorize ensinamentos, para que ele se transforme realmente num ensinamento, que você aprenda realmente, a necessidade de compreender o que você está memorizando. Senão é um papagaio que está repetindo, não é? Por isso a gente precisa saber sobre as interpretações. Pode parecer uma parte chata, mas não é. Precisamos conhecer exegese, hermenêutica, interpretação filosófica, agádica, tá? E esotérica no futuro. Não é esse o caso aqui. Então, os Tanaim já não eram criadores da lei, mas indivíduos dotados de memória fenomenal, que nem sempre compreendiam o que estavam memorizando. Nós queremos compreender, tá? Eles iriam ser encontrados por muitas gerações nas academias maiores, servindo como arquivos vivos utilizados pelos sábios para esclarecer e elucidar diversos problemas que irrompiam no correr do estudo da Mishnah. Bom, então o sábio quer saber não lembrar de alguma coisa, pega esse que só memorizava, mas não sabia grandes coisas, mas memorizava e se utilizava dele para reavivar a sua própria memória. Nos séculos seguintes, aqui nós estamos em 200 a 500 da Era Comum, os sábios eram conhecidos como Amoraim, né, que significa tradutores, explicadores, intérpretes da Mishnah. A princípio, esse título se referia a certa tarefa que se desenvolveu no período dos Tanaim. Antes. Nele, os grandes eruditos falavam ao público geral sobre matérias de Halahá e Agadá, que são as lendas, sendo que, por tradição, o sábio falava do púlpito em hebraico, enquanto os discípulos repetiam suas observações em aramaico, a língua franca do período, em proveito dos que não conheciam o hebraico. Depois, hoje, por exemplo, o hebraico é uma língua oficial, tá, de Israel. Embora nós estejamos falando aqui dos Amoraim da Babilônia. Esses tradutores também atuavam durante a leitura da Torá em público, transmitindo imediatamente cada versículo em aramaico, de modo que seu conteúdo pudesse ser entendido por todos. Assim, os Amoraim eram essencialmente tradutores, às vezes divulgadores dos ensinamentos halárricos básicos dos oradores doutos. Depois do período mishnaico, os sábios consideravam-se Amoraim da Mishnah, né? Os tradutores e intérpretes da Mishnah. Sua tarefa era mais explicar e expor ao povo o texto do que criar uma halahá independente. Com o correr do tempo, os Amoraim tornavam-se
os mentores do povo, e introduziram suas próprias inovações halárricas, mas humildemente continuaram a chamar-se por esse título. Embora eles tenham aperfeiçoado, feito novas leis. Quando a gente fala em novas leis aqui, não são novas leis fora da Torá, tá? Com relação à Torá, quero dizer. A Torá a gente não tira e nem coloca nada. Quando um dia nós formos falar aqui do pecado e de Adão e Havá, nós vamos ver que ambos tiraram ou colocaram coisas na lei, né, nas palavras de Deus. Então, esse é um grande pecado. Nós não fazemos isso. Aqui, o que diz da halahá é outras coisas que vão surgindo. A Torá é intocável no sentido de modificação. Não existe modificação. Ainda por outra razão, o período em que se completou a Mishnah teve significação histórica, que foi o surgimento do importante e independente centro de estudo da Babilônia. Embora tivesse havido na Babilônia, em cada geração, eruditos, inclusive diversos dos maiores Tanaim, como Hillel, a vida judaica na Babilônia fora considerada antes uma ramificação da cultura da terra de Israel do que autossuficiente em matéria espiritual. Contudo, quando não apareceu alguém qualificado para suceder ao Rabi Yehudá como líder espiritual e político do povo, a autoridade central de Israel se debilitou. Lembra que, como aqui Yehudá, espiritual e político, essas funções, elas se misturavam, elas se somavam, tá? Hoje mesmo você consegue fazer perguntas, atendimentos, mentorias com os rabinos espiritualmente e também sobre as leis. Além disso, após a morte do Rabi Yehudá, as condições políticas e econômicas da terra de Israel deterioraram-se e a subsequente imigração para outros países ensejou o fortalecimento de centros de estudo na diáspora. Agora nós vamos falar, como a gente fez nos outros capítulos, quando a gente fala assim, ó, Yohanan ben Zakkai, Rabi Akiva, agora nós vamos no subtítulo dentro, que é Rav e Shemuel. Vamos entender. À medida que diminuía a importância central de Israel, o grande Amorarabi Abba Benibo, conhecido como Abba Aricha, Abba, o Alto, teve pela frente a tarefa de estabelecer um centro espiritual na Babilônia, o que acabou por eclipsar a centralidade de Israel. Na juventude, o Rabi Abba viajou da Babilônia à terra de Israel, com seu tio, o mestre, o Rabi Ria, nós falamos antes, discípulo e colega do Rabi Yehudá, Hanassi. O próprio Rabi Abba completara a maior parte de sua educação orientado pelo Rabi Yehudá e era um dos membros do Sinédrio. Por muitos anos viveu na terra de Israel, se bem pareça ter voltado ocasionalmente à Babilônia e afinal regressou, por força de razões pessoais, ao país em que nascera. Aí encontrou certo número de eminentes eruditos, mas descobriu que as instituições de ensino estavam mal organizadas e que os padrões eram inferiores aos da terra de Israel. O Rabi Abba foi reconhecido como um dos principais eruditos de sua geração, ordenado pelo próprio Rabi Yehudá, compilador de Mishnayot e perito nas tradições tanto da terra de Israel como da Babilônia. Para não melindrar a liderança comunal existente na Babilônia, estabeleceu-se na pequena cidade de Sura, em vez de ficar num dos maiores centros de estudo, e ali fundou uma academia. Não tardou que os doutos da Babilônia fossem atraídos ao novo centro, e milhares de discípulos acorreram a estudar ali. Tão forte foi a influência exercida pelo Rabi Abba sobre a comunidade babilônica que começou a ser citado simplesmente como Rav.
nome pelo qual é até hoje conhecido. Nós chamamos o Rav de Rav, né? O Rav, eu já expliquei, eu acho, em outra ocasião. É como se fosse, né? Hoje em dia, o que a gente chama de Rav é como se fosse um professor um pouco superior ao Moré, que é um professor comum de escola. Esse é um professor maior. Ele não vai ensinar só matemática, português. Ele não é esse o objetivo. Esse é um Rav um pouco maior. E ele ficou conhecido como Rav, tá, o Abba? A autoridade central de Sura sobre a maior parte da Babilônia judaica foi reconhecida e a Academia de Sura sobreviveu sob várias formas por 700 anos. Então veja que isso aqui nós estamos chegando quase no ano 1000. Quase. Então, sobreviveu 700 anos, nós já estávamos lá no ano 200. Renomado por sua piedade e nobreza, Rav foi bem sucedido pelo seu exemplo pessoal, ajuda e incentivo na elevação dos padrões babilônios de estudo. Um de seus mais jovens contemporâneos, o sábio babilônio Shemuel, instalou um segundo centro de Nerradea, se bem que esta academia mais tarde se mudasse. Ela continuou a ser parceria e cordial rival, mesmo sendo parceira, cordial rival de Sura, enquanto a Babilônia floresceu como um centro de Torá. Juntos, Rav e Shemuel, deles que nós estamos falando, constituíram a primeira geração de Amoraim babilônios, que criaram um modelo de erudição da Torá naquele país para as gerações futuras. Embora de caracteres completamente diferentes, unia-os profunda amizade pessoal. A família de Rav fazia remontar sua linhagem até a casa de David, e ela estava ligada por matrimônio ao Resh Galuta, que é um exilarca, o líder hereditário dos judeus da Babilônia. Era bem versado na tradição da terra de Israel, nós estamos falando de Shemuel, de estudo, e deu redação final a várias coletâneas de Mishnayot. Foi em sua academia que se compôs o comentário definitivo do livro do Levítico, conhecido como Sifra de Berav, Vaikra, lembra? Levítico, Vaikra, e chamou. E à sua veia poética são atribuídas várias das principais preces de Rosh Hashanah. Era um homem alto e vivia de atividade ligada ao comércio internacional. Shemuel era uma personalidade totalmente diferente, não só no aspecto exterior, como também pela ocupação. Nós estávamos falando do Rav antes. Agora que nós estamos falando de Shemuel, e eu troquei as bolas. Pequeno, tá? Shemuel, gordo e moreno, era um dos principais médicos do seu tempo, grande astrônomo e chefe da corte do exilarca. O método de estudo que se desenvolveu nas duas academias concentrava-se na elucidação da Mishnah, pela citação de fontes correspondentes oriundas de Mishnayot exteriores, as Barayot, né? Numa tentativa de chegar a uma análise da Mishnah de todos os ângulos possíveis. Pelo fato de acordo com a Halahá, não haver meio de ordenar oficialmente eruditos fora da terra de Israel, lembra? Formá-los eruditos, assim como o próprio rabinato era lá na terra de Israel. Os sábios babilônios não podiam ser conhecidos pelo título de Rabi, e eram, portanto, designados como Rav. Aqui veio o costume de chamar o Rav de Rav, como eu falei antes. Por isso, ele não é um rabino, ele é um Rav, mas a gente chama o rabino também quando ele está dando aulas para a gente. Então, aí ele é um grande professor, o Rav. Título que atestava sua formação sem lhes conferir o status halárrico oficial.
Dado que, pelas mesmas razões, não se poderia desenvolver na Babilônia uma instituição semelhante ao Sinédrio, a meta do estudo em muitas esferas não era necessariamente alcançar claras decisões haláricas, lembra? Essa restrição intensificava a tendência natural de todos os Amoraim, inclusive os da terra de Israel, de se concentrarem nos aspectos teóricos e básicos do estudo. As duas grandes academias diferiam muito na abordagem do estudo e da análise da Mishnah. Em consequência, nessa geração e nas subsequentes, o estudo baseava-se nas controvérsias entre Rav e Shemuel, conhecidas como Havayot de Rav Shemuel. Mais tarde, se determinou que, em questões de lei civil, prevaleciam as decisões de Shemuel, enquanto em outras esferas eram aceitas as sentenças de Rav. Naturalmente, isso não impedia os discípulos de continuarem a estudar atentamente ambos os métodos. Eu admiro isso e procuro e procurem vocês também a fazer isso na sua vida. Se Shemuel, olha só, tá aqui, tá escrito, enquanto uma esfera aceita na sentença de Rav, outras prevaleciam de Shemuel. Onde está o seu melhor? Num grupo, num coletivo. O seu melhor é falar sobre a lei. Então, nós vamos utilizar isso e contribuir para o grupo. Você fala mais filosoficamente, vamos usar isso no grupo e contribuir com esse seu facilidade de ensinar e aprender a filosofia no grupo. Um discípulo, um estudante que chega de fora e consegue ver professores ou pessoas que entendem de determinados assuntos, consegue tirar de cada um o seu melhor, sai rico dali, compreendendo muito mais, e isso é trocar informações e aprendizado. Isso é admirável. Então, nunca ache que você sabe mais do que o outro sabe menos do que você. Existe alguma coisa que você sabe mais do que o outro. E existe alguma coisa que o outro sabe mais do que você. Alguns cantam, outros tocam, outros dançam. Mas se você aprender a tocar um instrumento, cantar e também dançar, você pode fazer as três coisas, mas você vai aproveitar o que é de melhor das pessoas e colocar o que é de melhor seu. Pronto, agora viajei. Nas gerações seguintes, muitos sábios babilônios foram para a terra de Israel e ali se tornaram eminentes. Mas as academias da Babilônia já eram tão grandes e importantes que desenvolveram seus próprios métodos independentes de estudo e escolas de pensamento. Tanto é que o Talmud babilônio é o muito mais utilizado até hoje. Tá? O Talmud de Jerusalém ficou perdido, ficou muito inacabado, embora o Talmud não acabe nunca, eu acho. É utilizado o da Babilônia. Provavelmente nós vamos ver mais à frente aqui sobre isso, porque por enquanto nós estamos falando justamente dos Amoraim na Babilônia. Rav teve como sucessor em Sura o seu discípulo Rabi Huna, enquanto o herdeiro de Shemuel foi o Rabi Yehudá, tá? É o mesmo nome, mas não é aquele, né? Que também estudara com Rav e que transferiu a academia de Nehardea para Pumbedita, onde ela permaneceu. Entre os eruditos desse período se incluem o Rabi Rizda, que viveu até velhice bem avançada, o Rabi Cego Shechet, um dos homens mais doutos de seu tempo, que tinha a língua cortante e pontos de vista muito definidos, homem mais maduro do que o ferro. E o Rabi Nachman, genro do exilarca, que era um juiz brilhante na tradição de Shemuel. Eu vou aproveitar para dizer aqui que nós precisamos cuidar com os nomes, porque na nossa vida comum nós vamos ter vários nomes iguais, né? Vão ter várias Sharon, vão ter várias... que nome que eu podia falar aqui?
Vários nomes iguais, não significa que seja a mesma pessoa. Então, quando a gente escutar Yehudá, temos que ver em que época está falando. Quando nós falarmos Herodes, vamos ter que entender qual deles era, né? Assim como a própria palavra faraó, é um título. Então, são muitos, não é? A terceira geração de Amoraim, babilônios, gabava-se de ter em seus quadros duas personalidades extraordinárias. Raba, que é a abreviação de Rabiaba, genial e arguto, derrubador de montanhas, segundo os contemporâneos, que muito moço se tornou chefe de uma academia, e o Rabi Yosef. Vê aqui, ó, Yosef, tem muitos Yosef. Yosef é José, são vários, entende? Na leitura, na vida. Então, você precisa compreender isso, que nem Gamaliel. Tem o avô, tem o neto, né? O Rabi Yosef, grande especialista na Torá. O Rabi Yosef ficou cego na velhice, mas conservou a boa disposição e caloroso relacionamento com seus discípulos, acabando por substituir seu amigo Raba como chefe da academia. Os debates entre esses dois passaram a fazer parte do currículo regular das academias. Havia eruditos que traziam resumos dos estudos de Israel para a Babilônia, e esse contato renovado inspirou dois sábios considerados os pilares centrais do estudo babilônio, Abaye e Rava. Tá, em meia hora de vídeo eu vou avançar um pouquinho para ver se a gente consegue fazer hoje esse capítulo e já entrar nos Amoraim de Israel, tá? Então agora nós vamos falar de Abaye e Rava. Abaye foi o apelido de Raba, que Raba deu a seu sobrinho Nahmani ben Khalil. A palavra em si parece significar paizinho, sabe que Aba é pai, né? Uma vez que ele recebera o nome do pai do próprio Raba, Nahmani. Tendo ficado órfão, foi criado pelo tio. Nós estamos agora falando de Abaye e Rava, tá? Com o tio, e viveu como este, na penúria, ganhando a vida na lavoura e estudando à noite no período em que esmorecia a estação agrícola. Era o discípulo favorito, mas também crítico cortante do Rabi Yosef, e aprendera com esses dois mentores, tornando-se o chefe da academia depois do Rabi Yosef. Rava, cujo nome em extenso era Abba ben Rava Rama, era seguidor de outra escola, a do Rabi Nahman e do Rabi Hizda. Mercador muito rico, com boas relações com a casa real persa, ele vivia no importante e próspero centro comercial de Merosa. Rava era aparentemente mais moço que Abaye, mas tinham sido amigos desde a juventude, apesar das opiniões conflitantes. Cada dupla de sábios, quando estuda junto, geralmente tinha muitas divergências. Isso foi o que mais acresceu em conteúdo e beleza no final de toda a obra. Rav era aparentemente... Centenas de debates entre eles são citadas no Talmud, e as discussões que eles e seus discípulos travaram são exemplos clássicos dos métodos do Talmud da Babilônia. Ambos eram dotados de mente incisiva, mas Abaye tendia um tanto para o formalismo, enquanto seu colega representava geralmente uma feição mais realística. Abaye era mais moderado em suas conclusões e preferia soluções simples, enquanto as decisões de Rava eram rápidas, embora seu método halárrico fosse mais complexo. Em numerosas áreas eles estavam de acordo, e muitos elementos halárricos importantes são fruto de seus esforços conjuntos. Isso é maravilhoso. A produção intelectual de ambos era tão grande em quantidade e tão profunda em qualidade que os eruditos da geração seguinte, Rabi Papa, Rabi Nahman, Bar Isaac e Rabi Huna ben Ravi Yeshua, empenharam-se em grande extensão na elaboração das teorias desses sábios e em delas derivar conclusões.
Mais tarde, reconheceu-se que a era de Abaye e Rava constituiu um momento decisivo no estudo da Torá. Até então, a tradição passada de mestre a discípulo desempenhara papel central no estudo, enquanto a partir daí se tornaram cada vez mais importantes a análise crítica, a pesquisa individual e o desenvolvimento de novos métodos. Consequentemente, as conclusões das gerações posteriores a que se chegava após exame e eliminação eram de maior significação do ponto de vista halárrico. Agora nós vamos... Tu vê que é um apanhado curto. Como Bnei Noach, nós vamos ter um entendimento muito concreto, muito abrangente, mesmo que sem conceitos aqui, mas uma história. E realmente, aos pouquinhos, compreendendo isso, nós vamos entender para que cada coisa serve e poder nos aprofundar nos assuntos mais profundos, tá? E eu tô gostando muito porque realmente eu consigo reviver, né? Tentar ver como um filme, como uma contação de história para a gente compreender a época e tudo mais. Sempre é bom que eu reforce isso para que vocês compreendam o porquê de tanta leitura nesse momento e sem pitaco, porque nós não podemos mexer no que já existe. É uma história verídica, é uma contação de fatos. Ravi Ashi e Ravina. Agora nós estamos no fim. Na sexta geração de Amoraim babilônios, emergiu outra personalidade marcante, o Ravi Ashi, chefe da Academia de Sura, que criou um grande centro de estudo da Torá. Apesar da influência decisiva de suas atividades, pouco conhecemos de suas origens e meio familiar, mas sabe-se que era um homem extremamente rico, que mantinha estreitos laços com as autoridades persas. E era o líder político da comunidade judaica da Babilônia, gozando de autoridade maior que a do próprio exilarca. Além disso, o Ravi Ashi era universalmente reconhecido como o maior erudito de seu tempo. Foi essa combinação de Torá e grandeza num só lugar que o caracterizou, como acontecera ao Rabi Yehudá Hanassi. O Ravi Ashi foi impelido a empreender a tarefa de redigir o Talmud por temer que, desorganizada como se achava, a vasta massa de matéria oral corresse, com o correr dos anos, o risco de mergulhar no esquecimento. Isso quase aconteceu, mas com o Yerushalayim. Durante os muitos anos, perto de 60, em que serviu como chefe da academia, dedicou-se ao projeto de construir uma estrutura para o Talmud babilônio. Era uma tarefa gigantesca, de escopo maior do que a compilação da Mishnah. Sempre que tu vai pegar a Mishnah, toda a interpretação que a Gemara fez sobre a Mishnah, para poder juntar tudo isso organizadamente, coesa e ser o Talmud, o que requeria métodos inteiramente novos de organização e editoração. O próprio Ravi Ashi não é mencionado no Talmud tão frequentemente como outros sábios, mas a grande quantidade de material citado anonimamente tem seu cunho individual. Que não se trabalhava o ego, né? Essa não se trabalhava na forma negativa, né? Aqui tentava se vencer e etzerará o tempo todo. Essa tarefa não podia ser completada numa única geração. E depois que ele terminou o trabalho básico, a obra foi continuada por seu sucessor, o discípulo e colega Ravina. Esses dois eruditos são considerados os últimos dos mestres, encerrando o período amoraíta. Depois deles, discípulos do Ravi Ashi e os que com eles vieram mais tarde estudar continuaram a tarefa de redigir o Talmud babilônio. O Talmud babilônio ele foi terminado depois, tá? Que o de Jerusalém. Mas sua contribuição foi de natureza mais de suplementação e redação final, pois o trabalho principal fora realizado pelos dois grandes doutos. Não vou falar uma coisa sem mostrar e sem dizer aqui, ó. Nós vamos ver. Eu vou
Vou colocar o dedo aqui em cima. Redação final do Talmud de Jerusalém, 375 a 425 da Era Comum, aqui no marca-texto. E aqui embaixo nós vamos ver, opa, botei o dedo, até ano 500 a redação final do Talmud da Babilônia, o utilizado em grande escala em relação ao Jerusalém. Por cerca de 100 anos depois disso, os eruditos estudaram o Talmud e lhe introduziram pequenas emendas e acréscimos. Esse grupo, conhecido como Sovarai, expositores, deu à obra sua forma final. Na maioria dos casos, somente seus nomes são registrados e muito pouco se sabe de suas personalidades e feitos. Não se cita um único douto como tendo oficialmente completado a redação e editoração. Recebi uma mensagem da comunidade Bnei Noach, me perdi porque olhei para a tela. Não se cita um único douto como tendo oficialmente completado a redação e editoração do Talmud, como é o caso da Mishnah, donde a frase significativa: o Talmud nunca foi completado. Nunca houve tempo em que chegasse a um ponto morto a atividade intelectual baseada no Talmud, e ela continuou a ser exercida sob novas formas por muitas gerações que se seguiram. Terminado o capítulo 7 do nosso livro Talmud Essencial, os Amoraim na Babilônia, o capítulo 8 nós vamos falar dos Amoraim em Israel. E assim nós vamos continuando o nosso estudo, com vontade, com fé, com vontade de estudar, com destreza, principalmente com fé em Hashem, que tudo vai terminar bem, com fé no povo de Deus, com fé até mesmo que Hashem proteja os exércitos, né? Então, como combinado, um salmo no finalzinho de cada exposição. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar agora porque depois o salmo termina o vídeo. Que vocês tenham gostado, que vocês estejam se inscrevendo, estejam estudando em sequência. Nós vamos gravar o salmo 119, terminá-lo, e depois disso eu vou gravar um vídeo que não vai ser de leitura, vai ser um vídeo explicando o Salmo 119, explicando do nosso tamanho, com uma profundidade suficiente para nós entendermos o objetivo de nós falarmos ele com relação ao nosso nome. Tudo isso eu vou explicar no vídeo, do nosso tamanho, nada profundo o suficiente para as pessoas ficarem perdidas e nada raso o suficiente para não valer por que estudar. Então nós vamos falar do Salmo 119, assim como eu falei sobre o 23. Não vai ser uma interpretação exegética, como foi o Salmo 23, eu vou fazer de outros salmos e outras passagens, na verdade, da Torá, eu vou fazer vídeos de exegese, mas esse é de explicação e para que a gente utilize como bênção, como prece na nossa vida o Salmo 119, tá? Então, se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, isso é importante para mim, isso é importante para as comunidades Bnei Noach, isso é importante para que a gente divulgue a história desse povo e outras coisas mais que só vão nos fazer bem. Vamos divulgar o que é bom, vamos acompanhar os rabinos importantes e idôneos. E hoje, para nós terminarmos esse vídeo, eu vou ler o Salmo 1, justamente porque hoje é dia 1 de Reshvan e a gente recomeça todos os salmos. Vocês já têm no canal, vai lá e escuta o salmo correspondente ao dia de hoje, que é perpétuo, é sempre o mesmo, mas hoje eu só vou ler o primeiro, tá? Para a paz, embora não fale de paz, para a paz. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes. Mas, ao contrário,
e se volta para a Torá do Eterno, e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Boker Tov, Shalom, tenha um ótimo dia e paz.